Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 3 e nessa aula a gente vai estar ensinando como identificar as bobinas de campos do motocompressor. Esses 3 pontos preto identificando como se fossem os bornes de ligação do compressor. E para a gente estar conseguindo fazer reparos e manutenções, a gente tem que entender como funciona as bobinas de campo do compressor. Porque de repente você chega na casa do cliente, ele já fuçou, já desconectou os fios, então a gente tem que saber entender para conseguir fazer o reparo e fazer as ligações de forma correta. Então aqui nesse desenho a gente tem, simbolizando aqui, as nossas duas bobinas. A bobina auxiliar, que ela é responsável somente por auxiliar o motor na hora da partida, depois ela tem que sair fora de funcionamento. E depois a gente tem a nossa outra bobina, que é a nossa bobina de marcha, conhecida como bobina de trabalho, a nossa principal bobina. Então, para que a gente consiga identificar qual que é qual, aqui está todas marcadas, mas a gente pega os equipamentos aí no dia a dia e pode acontecer de estar sem os fios e a gente precisa saber qual que é a bobina auxiliar, qual que é a marcha e qual que é o comum. A gente vai precisar de um multímetro, você vai conectar ele aí numa escala ômica. E para fazer a leitura, aqui já tem algumas leituras feitas, 6.4, 3.4 e 10. Primeiro passo, a gente tem que encontrar o comum. Para a gente encontrar o comum, a gente vai pegar as nossas ponteiras de prova do nosso multímetro e vai testando. Qual jogo, qual par der um valor maior, no caso, ó, aqui 10, ó. Essa deu um valor de 10. Então o nosso comum vai ser o oposto dessas duas, que é esse aqui de baixo, ó. O nosso comum. Então a gente já identificou qual é o nosso comum. Agora a gente precisa saber qual que é a bobina auxiliar e qual que é a bobina de marcha. Então a gente vai colocar uma ponta de prova no nosso comum. Qualquer um dos dois bornes que der uma leitura maior, agora nesse caso, vai ser a nossa bobina auxiliar. Então aqui já está marcado. Coloquei aqui minha ponta de prova entre essa e essa, deu 6.4. Coloquei entre o comum e essa outra, deu 3.4. Então 6.4 é maior do que 3.4. Então essa é a nossa bobina auxiliar. E para fazer o teste da última também é simples. Ela sobrou, nós já sabemos que ela é de marcha. Mas se você colocar a ponta de prova aqui e a outra aqui, deu o menor valor, então você sabe que ela é a bobina de marcha, a bobina de trabalho. Bom, agora vamos fazer o teste das bobinas aqui na prática. Eu estou aqui com o meu multímetro, já está na escala ômica. E a gente vai estar então fazendo as leituras. A gente tem aqui os nossos 3 bornes. Eu vou estar ligando entre esse e esse. Olha lá, eu tenho uma leitura de 9.8. Entre esse e esse, eu tenho uma leitura de 3.5. E entre esse e esse, eu tenho uma leitura de 6.7. Então aqui eu já identifiquei qual que é o meu ponto que está dando um maior valor, que é essas duas bobinas aqui de cima. Então eu sei que o meu comum é o oposto que está entre esse maior valor. Então o meu comum é esse. E agora eu tenho, do meu comum a esse, eu tenho 3.5. E do meu comum a esse eu tenho um valor de 6.5. Então, meu valor que vai dar uma resistência menor entre meu comum e esse, nós temos uma resistência menor. Então, essa é a nossa bobina de trabalho, a nossa bobina de marcha. E esse que está dando um valor maior entre o comum e esse borne, que está dando um valor maior, é a nossa bobina auxiliar, a bobina que só entra na hora da partida do motocompressor.